Muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Masterclass Como se blindar contra a pressão e o estresse no serviço público. Eu sou Emerson Cameri, você aqui o seu professor e o seu mentor nessa noite para falar um pouco do estresse, principalmente do estresse que a gente tem no serviço público. Então, o que você vai aprender hoje aqui? Então, de vez em quando eu vou compartilhar o slide, de vez em quando eu vou voltar para cá, para a gente, primeira coisa, a gente ficar todos aqui, né, saberem o porquê que estão aqui. Afinal, por que eu estou fazendo aqui? Então, qual que é a ideia de hoje aqui? A minha ideia é que você aprenda o que fazer para você recuperar sua motivação, para você conseguir manter o seu equilíbrio, evitar o esgotamento mental, não perder a calma em situações de muito estresse, não levar os problemas do trabalho para casa e, principalmente, não adoecer por causa do seu trabalho. Eu sempre falo que o trabalho ele tem que ser fonte de prosperidade e de crescimento e não de adoecimento. Se você não sente que está crescendo de alguma maneira, se você não sente que está se desenvolvendo de alguma maneira e não sente que está prosperando de alguma maneira por causa do seu trabalho, tem alguma coisa de errada ou com você ou com o seu trabalho, com a maneira que você vê o seu trabalho, com a maneira que você vivencia o seu trabalho. Tá? O trabalho, principalmente, né, no mundo moderno, né, e quando eu falo moderno, a gente pode colocar aí pelo menos uns 100 anos, ele não deve ser uma fonte de terror, uma fonte de adoecimento, uma fonte de tristeza. O problema é que eu sei que está sendo para muita gente e para muitos servidores também. Então, para a gente começar já esse laboratório, eu quero que você coloque tá, na sua mente essas três questões. Eu estou aqui para alcançar que resultado? Eu vim para essa masterclass. Eu vou ficar aqui uma hora e pouco, uma hora e meia aí com o Emerson. E eu quero sair daqui como? Então, qual que é o resultado? Tá? Pensa, se você quiser, até anote. Tá? Que resultado que eu quero alcançar aqui hoje? Segunda, por que, que é importante alcançar esse resultado? Afinal, eu quero alcançar esse resultado, mas por que, que ela é importante? É importante para mim, pessoalmente, para minha saúde, para minha família, para o meu desempenho? Por quê? Né? Se eu quero alcançar um resultado, ele tem que ser importante para mim, porque se não for importante, você não vai focar nele, você vai desistir rápido. E a terceira pergunta é: o que eu posso fazer para aproveitar da melhor maneira possível esse tempo? Novamente, a gente vai ficar aqui pouco mais de uma hora e meia, e é um tempo muito precioso da sua vida. A não ser que não seja possível de maneira alguma. Mas esse tempo é um tempo que você precisa estar focado aqui. É um tempo que, se você está num lugar barulhento, se for possível, coloque um fone de ouvido. Se você, de repente, está com a televisão ligada ali, nesse tempo, desligue. Foque nesse tempo, para que ele realmente seja precioso para você e transforme alguma coisa na sua vida. Essa é a minha intenção aqui, não é só te passar conteúdo, tá? É que você realmente chegue aqui no final e fala, puxa, nossa, valeu a pena. Eu já vou começar a colocar essas práticas aqui no meu dia a dia a partir de hoje mesmo. Eu vou nem esperar amanhã. Hoje mesmo eu já coloco em prática. Primeira coisa, então, que a gente tem que entender, né? O que é estresse? Agora deixa eu voltar aqui para mim, porque afinal de contas, vocês se inscreveram aqui para participar de uma aula que fala sobre como você se blindar contra o estresse. Tá, mas afinal, o que é estresse? A gente geralmente encara estresse como se fosse uma coisa ruim, uma coisa terrível, e não é. O estresse, ele na verdade é algo muito positivo. O estresse, ele simplesmente é uma resposta natural do nosso corpo a determinadas situações do nosso dia a dia. O estresse faz com que a gente preste mais atenção, o estresse faz com que a gente fique mais ligado. O estresse, ele coloca o seu corpo em estado de alerta. E a gente aprendeu isso durante os milhares, milhões de anos da evolução do homem. Então, quer dizer, você imagine o seguinte: se imagine lá 10, 20 mil anos atrás, os nossos ancestrais caçando, e de repente ele estava caçando algum animal parecido com um boi lá, alguma coisa assim, e aparecia um
um tigre, parecia um leão, parecia qualquer outro bicho desse que tinha na época. Bom, primeira coisa, quando ele estava caçando, ele já ficava um pouco estressado. Por quê? Porque ele tinha que ficar concentrado, ele tinha que ficar focado. Aí, de repente, quando ele estava chegando perto da caça, aparecia o animal lá, o tigre dente de sabre. A pessoa ficava mais estressada ainda, porque ele tinha que ficar mais alerta. E agora, será que eu caço ou será que eu saio correndo para me proteger? Então, o estresse, na verdade, é uma resposta natural que que a gente vivencia em determinadas situações. É praticamente impossível você não ter estresse. Emerson, mas não tem nenhuma pessoa que não tem estresse? Tem. A pessoa que já morreu. A pessoa que já morreu, ela, ela não tem estresse nenhum. Essa pessoa, realmente, ela está tranquila, ela não vai ter estresse. Se não for essa pessoa, você sempre vai ter estresse. Agora, o problema não é você ter estresse. O problema é como você lida com o estresse. É. Como você está inserido num ambiente que tem muito estresse e como é que você lida com ele? Tem pessoas que trabalham num ambiente que tem muito estresse e aprendem a lidar muito bem com esse estresse, e tem pessoas que trabalham em ambiente que tem pouquíssimo estresse e mesmo assim não conseguem lidar bem com esse estresse. Então, o que a gente vai ver aqui hoje é muito relacionado a isso, a como você lida com o estresse. Tá? Estresse você vai ter. Você vai ter estresse quando você tem um prazo para cumprir, você vai ter estresse quando o teu chefe te chama para conversar, você vai ter estresse quando tem muito trabalho, você vai ter estresse quando tem alguém te enchendo o saco, você vai ter estresse. A grande questão é como é que você lida com esse estresse. Pessoal, entendido aqui o estresse, todo mundo entendeu o que é estresse, também dá um joinha aí para mim, dá um joinha, pode colocar no chat ou colocar aqui, né, ou dar um joinha, num emoji. Quero saber se vocês entenderam o que é estresse. Tranquilo. Beleza. Então, tá ótimo. Então, já estamos aqui, tá? Todos alinhados o que é estresse. Falando em alinhado o que é estresse, para que ninguém fique estressado, então, isso é uma maneira que eu vou fazer agora. Na verdade, é uma maneira de baixar o estresse de algumas pessoas. Algumas pessoas viram, ou talvez todos vocês viram, que vocês vão ter direito a um certificado, tá? Então, o certificado, no final do nosso encontro, eu vou colocar aqui um QR Code e um link aqui no chat para você se inscrever para receber o seu certificado. Então, não se preocupe, não fique estressado, porque você, no final do nosso encontro vai estar disponibilizado o link aqui e o QR Code para você receber o seu certificado, tá bom? Então tá, então todo mundo já tá, estamos aqui nivelados, né? Todo mundo já sabe o que é estresse e agora eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Quero saber se vocês se identificam com algumas dessas situações. Você sente que o trabalho está sugando suas energias, tá? E agora coloca no chat para mim, tá? Conforme vocês forem se identificando com as situações, você vai colocando no chat aí para mim, coloca eu. Ó, Emerson, eu me identifico com essa situação aqui. Tá? Eu sinto que, nossa, o trabalho, eu vou trabalhar, quando eu volto, parece que, nossa, eu não tenho energia para nada. Eu queria fazer uma academia, eu queria fazer alguma outra coisa e sinto que não tenho energia para nada. Então, olha aqui, ó, já temos aqui ó, um eu, Annelise eu, a Ionara eu, o Ricardo eu. Ó, eu me identifico 100%. Ali, a Leidiane, a Michele, Carize também. Ó, então, várias pessoas se identificaram com essa questão de que o trabalho está sugando suas energias. Vamos para o próximo agora. Você vive estressado, irritado e sem paciência. Você percebe que você acaba muitas vezes explodindo por qualquer coisa. Tá? Você tá mais irritado do que normalmente e quando você nem percebe, você perde a paciência. Olha aqui, ó, bastante eu também, a Wallace, a Vanessa, a Annelise também, Cariz, eu, aqui, ó, bastante eu. Bacana. A ideia que a gente está fazendo aqui agora, pessoal, é para que você se identifique com essas situações para que a gente possa te ajudar da melhor maneira possível. Olha aqui, a Leidiana, já fui afastado do trabalho por estresse agudo, inclusive. Atualmente estou perdendo a calma facilmente. Aí eu sei como é que é, sei como é que é. Eu já tive
uma situação de burnout também por causa do trabalho, então eu sei que não é nada fácil. Você não se sente motivado e nem reconhecido. E quando você pensa em ir para o trabalho, já te dá uma coisa, assim, sabe? Você até tenta fazer, você faz, mas não se sente motivado. Basicamente, o teu trabalho hoje é por causa do dinheiro. Você trabalha por causa do dinheiro. Se não precisasse do dinheiro, você já caía fora. Ó, mais algumas pessoas aqui também com eu. É evidente. Ó, Vanessa, eu também. Ó, sou parte dessa situação. Legal não é, mas pelo menos a gente já está conseguindo aqui se identificar muitas coisas. Você leva os problemas do trabalho para casa. Você percebe que você está estressado no seu trabalho, ok? E você leva aquele estresse para casa. Então, quando você chega em casa, muitas vezes você explode com outra pessoa, você ainda está irritado, você fica pensando, nossa, eu não mandei aquele e-mail, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã. Você não consegue desligar. Olha aqui, ó, mais algumas pessoas, eu também, eu de novo. Ó, Rosemary, eu. E você já pensou em desistir da carreira no serviço público? Então, se você é servidor público, eu sei que algumas pessoas daqui, de repente, podem até não ser servidores públicos. Teve a outra masterclass que eu tinha algumas pessoas que não eram, mas você já pensou em desistir da sua carreira? Tá? Você já pensou em desistir da sua carreira? Você já pensou em largar tudo? E eu sei que para quem é servidor público, isso é muito mais complicado ainda, porque você pensa, cara, mas né, quanta gente quer estar aqui. Olha aqui, ó, deixa eu ver quem que é aqui. A Eleisa, meu marido tinha que estar aqui, mas ele não é servidor público. Olha, não tem problema. Se quiser chamar ele, se der tempo ainda, pode vir, tá? Porque essa Masterclass, ela para servidor público, porque eu vou tratar de alguns problemas de servidores públicos, mas serve para todo mundo. Serve para todo mundo. É porque geralmente as pessoas, elas acham que os servidores públicos não são estressados. Qual que é a visão que muita gente tem do serviço público? Ah, cara, tranquilo, você é marajá, você trabalha pouco, você ganha bem, você tá aí, você não faz quase que nada, tá? Então, é, é, é algo que a gente sabe que não é a realidade, né? Eu já fui servidor público municipal e já fui servidor público federal também. Então, eu sei que são duas realidades bem diferentes, tá? Você ser servidor público municipal, ser servidor do estado, ser servidor federal, tem realidades diferentes, mas ambos têm os seus níveis de estresse. Ó, pessoal, aqui eu sou servidor, demorei tanto tempo para ser efetivo, hoje só sinto frustração. Exatamente, Leidiane, esse é o grande problema que eu vejo. O que acontece? A gente foi enganado. Tá? A gente foi enganado. A gente foi enganado porque quando a gente pensava em fazer serviço, fazer concurso, você pensa que, nossa, o salário e estabilidade. Você pensa só nisso, salário e estabilidade, salário e estabilidade. Ninguém te fala de o que vai acontecer lá dentro. Ninguém te fala como é a realidade. E você, só depois que você entra, que você percebe qual é essa realidade. E a realidade, daqui a pouco, eu vou falar um pouco mais sobre a realidade. Então, olha aqui, a Rosiana, a Rosimeire, sou servidor há 15 anos e tá difícil. Bom, eu fui servidor por 8 anos. Na verdade, eu não sou mais servidor, porque eu pedi exoneração em 2022 do meu cargo no Serviço Público Federal, mas eu continuo sendo professor da Escola Nacional de Administração Pública e daqui do Instituto de Administração Pública de Curitiba. Eu dou treinamentos lá na ENAP e também eu sou professor do MBA de liderança e gestão de equipes aqui também da Prefeitura de Curitiba. Então, na verdade, de uma maneira ou outra, eu continuo até sendo servidor público. Eu estou servindo os servidores agora, né? Então, eu continuo até, de uma certa maneira, sendo servidor público. Olha, o que eu quero dizer para você é o seguinte, pessoal: se você se identificou com pelo menos uma dessas coisas que eu falei para você, cuidado. Tá? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que se identificaram com várias, mas cuidado. Cuidado por quê? Porque você pode estar muito próximo de adoecer, se é que você já não adoeceu. E qual que é a consequência disso tudo que você sentiu, disso tudo que você se identificou? Você pode ter um burnout,
e adoecimento emocional. Adoecimento emocional, principalmente ansiedade e depressão. Burnout é aquele esgotamento físico e mental que você sente-se totalmente esgotado, você não consegue nem pensar direito, você não consegue fazer nenhuma atividade física. Ansiedade, você fica naquela questão que, poxa, parece que a coisa. Você quer a coisa sempre para ontem, sabe? Você está em casa, você já pensa no trabalho, você está no trabalho, você já pensa em casa. Isso também pode levar, obviamente, à depressão, tá? A depressão, que é. A depressão, basicamente, é quase como se fosse a ausência de neurotransmissores bons, tá? De neurotransmissores bons, como a dopamina, a serotonina, a ocitocina. A ansiedade é diferente de. Desculpa, a depressão é diferente de tristeza, tá, pessoal? Tristeza é algo que você sente e passa. A depressão é uma tristeza profunda que não passa. E você, às vezes, não vê nem motivo. Então, se você está no nível de tristeza, assim, pelo menos umas 3, 4 semanas, e você não vê motivo, é importante você procurar um médico, porque pode ser que você esteja com depressão. Então, a depressão é diferente de uma tristeza. Isso também traz baixo desempenho e baixa produtividade. Você não tem vontade de trabalhar. Sensação de estar sempre ocupado, sabe? Parece que sempre tem mais coisa do que você pode dar conta. Teus relacionamentos são prejudicados porque você fica muito irritado no seu trabalho, você fica muito irritado fora dele. As pessoas começam até a se afastar de você porque não conseguem conviver com você. Você começa a ver uma falta de sentido na sua carreira e no seu trabalho. Poxa, mas por que que eu faço isso? Né? Por que que eu faço o que que eu faço? Isso aqui é interessante. Eu gravei um vídeo ontem, acho que amanhã ou depois, vou colocar no meu canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, aproveita e se inscreva depois, Emerson Cameli, é só procurar lá Emerson Cameli, um vídeo sobre as 7 motivações do trabalho. Tá? E tem muitas pessoas que têm essa falta de sentido porque não conseguiram identificar qual é a sua motivação no trabalho. E tudo isso também leva à desistência do serviço público. No meu caso, eu confesso que eu saí do serviço público não porque eu não aguentava mais, tá? É porque eu encontrei um caminho melhor para mim, para fazer o que eu faço hoje. Eu encontrei um caminho melhor, mas eu confesso que teve algumas vezes nesse meio tempo que eu pensei em desistir, e depois eu consegui mudar toda a situação, eu consegui mudar a maneira com que eu via muitas coisas, mudar o meu trabalho em si, e aí ficou tranquilo. Mas é que como eu acabei me planejando para sair em um determinado tempo, eu fiquei bastante tempo fazendo duas coisas e depois chegou um momento que não dava para levar o serviço público mais o trabalho que eu tinha fora e eu acabei saindo. Mas eu vejo que muitas pessoas desistem do serviço público porque realmente não aguentam mais. Só para vocês terem uma ideia, alguns dados para vocês aqui sobre essas situações. De 2012 a 2019, 15 mil servidores federais foram afastados por transtornos mentais, ansiedade, depressão, burnout e vários outros transtornos. De 1 de janeiro a 20 de março de 2024, 6.824 servidores de Curitiba foram afastados por licença para tratamento de saúde, sendo 695 por transtornos mentais e comportamentais. Então, em 3 meses a gente teve em Curitiba essa quantidade de afastamentos, né? Uma cidade que tem aí perto dos 30 mil servidores públicos. Olha só, você tem essa quantidade enorme de afastamentos. Doenças mentais são a segunda maior causa de licença de saúde para servidores públicos municipais de Porto Alegre. Então, aqui, eu trouxe só esses 3 dados, mas eu achei dados da Bahia, dados de Goiás, informação de São Paulo, assim, do Brasil inteiro, tá? E que trazem para a gente essa questão de que os servidores públicos realmente estão ficando doentes por causa do trabalho que desempenham, por causa de situações que acontecem no trabalho. Aqui, para você ter mais uma ideia, aqui são alguns recortes de notícias. A gente tem essa questão aqui, olha, afastamentos por saúde mental batem recorde e crescem mais de 400% desde a pandemia, gente. Então, a gente teve a pandemia, depois da pandemia a coisa piorou, tá? A coisa piorou. E a falta de clareza dos objetivos é a maior fonte de estresse no trabalho.
Eu não sei se você vivenciou isso, mas, por exemplo, uma coisa que prejudica muito o seu trabalho é você não ter objetivos, é você não ter metas. Geralmente no serviço público, a gente fica trabalhando com processos. Aí vem processo, você faz processo, vem processo e você faz processo. E aí você entra numa espiral que aquele negócio nunca acaba. Nunca acaba, e vem processo, nunca acaba. E aí, mentalmente, começa a te dar essa sensação de que, meu Deus, esse negócio nunca vai acabar. E, gente, é o seguinte, chega aqui pertinho, vou falar bem baixinho agora. Nunca vai acabar mesmo. Mas você não precisa enxergar dessa maneira. Você tem que ter objetivo, você tem que estabelecer meta. Por que assim estabelecer meta? Porque o nosso cérebro foi construído dessa maneira. A gente gosta de atingir alguma coisa, a gente gosta de conquistar. Então, se você trabalha com processo, já fica aqui a primeira dica da noite. Se você trabalha com processo, mas eu tenho que fazer 20 processos por dia. Então tá, coloca a tua meta. Olha, minha meta são 22 processos desse aqui por dia, 25. E aí, corre para bater a sua meta. E quando você bater a meta, comemora e se recompensa. Recompensa pode ser, sei lá, um chocolatinho, pode ser uma fruta que você gosta, pode ser, sabe, simplesmente um yes, alguma coisa assim. Você fazendo isso, você vai dar a sensação para o seu corpo que você atingiu algo. E você já começa a sair daquela situação que parece que nunca tem fim. Não sei se você já ouviu falar em gamificar o seu trabalho. Isso que você está fazendo é gamificar. Tem uma situação que eu me lembro que quando eu tinha, sei lá, eu estava na sétima série, eu tinha alguns amigos, a gente, ó, coisa de nerd, né, gente? Coisa de nerd. A gente ficava competindo para ver quem tirava mais 10. Não era quem tirava as notas maiores, era quem tirava mais 10. E aí, quem tirava mais 10 ganha, os outros tinham que dar uma paçoquinha. Nossa, mas era um tal da negadinha se ralar para estudar só para tirar 10, sabe? Só para tirar. Por quê? Porque tinha paçoquinha e você ia ser o rei da paçoquinha. Então, olha só, olha só que importante que é você gamificar o teu processo de trabalho. Deixa eu dar uma olhada aqui então, no chat. Ó, eu faz 2 meses que estou no setor público e mudei totalmente a visão do setor, pois é outra realidade. Diferente do que achamos como estamos fora. Realmente, Cariz, é bem diferente. Ó, e quantos processos não são claros, as orientações estão sempre mudando. Já vamos entrar também nesse assunto, Leidiane, já vamos entrar nesse assunto e vocês vão começar a entender algumas coisas. Bom, por que que tudo acontece, gente? E aí eu quero saber se vocês concordam comigo. Olha, a gente tem muitas vezes ambientes tóxicos, falta de capacitação, você não é preparado muitas vezes para fazer o que você faz, você tem recursos limitados, às vezes você não tem um computador que preste, às vezes você está numa sala que onde você trabalha chega, sei lá, 30, 35, 40 graus e não tem um ar-condicionado. Você sofre pressão política, não, tem que passar isso aqui na frente. Às vezes tem instabilidade política, troca prefeito, troca governador, troca o gestor, né, do local. Você tem a burocracia excessiva, isso todo mundo, né, tem essa ideia, mas quando a gente está no serviço público, você tem a real noção disso. O teu chefe pede uma coisa, e de repente chega um pedido da, sei lá, do Ministério Público para você fazer uma coisa, aí chega de repente uma ordem de um juiz para você fazer outra, e aí você não sabe mais o que fazer. As lideranças são despreparadas. Liderança, você tem líderes que, olha, eu vou dizer o seguinte, muitas vezes até tentam dar o melhor, tá? Tentam dar o melhor, só que eles não receberam capacitação para serem líderes, principalmente no serviço público. E aí, eles tentando, mesmo tentando dar o melhor, eles não conseguem porque eles não sabem liderar. Eles podem ser boas pessoas que desempenhavam um excelente trabalho ali operacional, era um bom técnico, um bom analista, só que para ser líder, você precisa de outras habilidades diferentes daquela. Você precisa saber se comunicar melhor, precisa saber delegar, precisa saber desenvolver a sua equipe, precisa saber motivar a sua equipe, precisa saber cobrar a equipe de uma maneira eficaz, tá? Para que a equipe cresça também, dar um bom feedback. E as lideranças, infelizmente, são muito despreparadas. Muitas vezes você tem uma carga de trabalho elevada. Eu lembro quando eu trabalhava na prefeitura, eu chegava às 8 horas, cara, o negócio começava, sabe, dava meio-dia, eu saía para almoçar,
Eu tinha 1 hora de almoço, eu voltava 1 hora e a coisa ia até as 17, o horário às 17 horas, tinha que terminar tudo e bater o cartão, porque não podia né, ficar mais, mas era uma coisa assim, gente, era não tinha tempo para nada, às vezes você não tinha tempo para ir no banheiro, praticamente, de tão corrido que era. Dificuldade de mudar de carreira também, você faz concurso para uma coisa, e aí lá no meio, né, você já está há alguns anos, de repente você faz uma outra faculdade, você se capacita de outra maneira e abre uma vaga para um outro cargo. Então vamos dizer que você entrou como administrador. E aí, no meio do caminho, você resolveu fazer direito e abre uma vaga lá algum tempo depois para procurador. Ao invés de você poder fazer um concurso interno para procurador, porque você é alguém que já está ali, sei lá, 5, 10 anos na prefeitura, você já conhece, né, toda a burocracia, você seria um excelente procurador, porque você tem, né, todas de repente você até fez algum estágio, tem experiência também, mas você tem que fazer o concurso com todo mundo, que acaba sendo muito difícil você mudar de carreira. E a falta de reconhecimento, né, gente? A falta de reconhecimento de várias maneiras, de reconhecimento de uma questão legal, né? A prefeitura, o governo estadual, federal não poder te dar uma recompensa por você trabalhar mais, ter uma recompensa financeira, e muitas vezes a falta de reconhecimento mesmo até dos seus colegas, a falta de reconhecimento né, da sua chefia, às vezes até de puxa, muito obrigado ou parabéns. Né? Então, tudo isso aqui provoca essa grande quantidade de estresse. Quem aqui, deixa eu voltar aqui para vocês, para quem aqui faz sentido isso que eu coloquei aqui, que eu falei aqui até agora? Coloca aqui no chat para mim, de novo, poxa, ó, Emerson, isso aí que você falou até agora faz muito sentido. Olha, faz muito sentido. Ó, Sônia, Wallace, deixa eu ver quem mais aqui. Carize, Tatá. Ó, aqui o user, não mudou o seu nome, não tem problema. Legal, olha, então acho que pelo que eu vi aqui, né, faz sentido para grande maioria, se não todos vocês. E, assim, tem que fazer muito sentido mesmo, gente. Por quê? Porque eu já venho pesquisando o que acontece no serviço público há muito tempo, né? Eu sou professor lá da ENAP desde 2015. Eu tenho ministrado muitos treinamentos para muitos líderes, para dezenas de órgãos públicos no Brasil. Eu já fui chamado também para dar treinamentos e palestras pela minha empresa também para vários órgãos públicos. Recentemente estive ali em Foz do Iguaçu, na Unila, ministrando um treinamento de inteligência emocional. Fiquei lá 2 dias, né, ministrando um treinamento de inteligência emocional para os servidores. E eu posso dizer o seguinte: a reclamação é a mesma. Essas coisas acontecem em todos os lugares. Agora, relacionado a tudo isso, eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Tá? Dessas questões que eu passei aqui, gente, deixa eu compartilhar novamente o slide, até para ficar mais claro. Você sinceramente acredita que esse quadro vai mudar? Responde aí para mim, sim ou não. Quer dizer, vai ter. Vai mudar, Emerson. Vai ter menos burocracia, nossas lideranças vão ser mais preparadas, os recursos vão começar a brotar e a gente vai ficar muito tranquilo. Vai ter. A gente vai ter muita gente capacitada, vamos ter treinamento direto, sabe? A gente vai ter uma boa remuneração. Nossa aposentadoria vai ser maravilhosa. Você acredita que isso vai mudar, gente? Olha aqui, ó. Ó, não, 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 uma questão cultural, infelizmente não. Com certeza não, não, não. Exatamente, pessoal. É, eu gosto muito de fazer análise de cenários, né? Cenários políticos, cenários econômicos, assim, apesar de eu não ser economista, eu gosto muito de fazer análise de certas situações que vão acontecendo. E eu tenho, olha, não é que eu seja pessimista, tá? Mas nessa questão eu sou realista. Eu não acredito que isso vai mudar e se mudar, vai mudar para pior, tá? Se mudar, eu acho que vai mudar para pior. Ah, Sam, mas como você é pessimista? Não estou sendo pessimista, estou sendo bem realista, porque eu entendo o seguinte, diante dessa situação toda, tá? Quem tem que mudar é você, porque a situação não vai mudar.
a situação não vai mudar, você não vai ter menos burocracia, todas as suas chefias não vão ser super capacitadas de uma hora para outra. Você vai continuar tendo, sim, aí onde você trabalha, indicações políticas e de pessoas que não são, principalmente para prefeituras ou órgãos municipais, que não são nem de dentro da prefeitura e, de repente, a pessoa não sabe muito bem o que está fazendo, mas vai ser o seu chefe. Você vai continuar tendo muita pressão política também. A sua remuneração muitas vezes vai ficar 1, 2, 3, 5, 6, já vi 8 anos sem receber um aumento. E daí vem aquele aumento, parece que é um aumento grande, né? Vem lá às vezes 25%, 30%, mas você ficou quase uma década sem receber aumento. E a tua remuneração, nossa, agora eu tô ganhando bastante. Não, não tá ganhando, provavelmente não cobriu nem a inflação. Então, por isso, gente, que eu tenho essa convicção de que quem tem que mudar é você. Tá? Por isso que eu convidei você para participar hoje aqui, porque apesar de eu desenvolver assim, um trabalho para organizações, tem organizações que me contratam para eu dar treinamento dentro delas, para eu dar palestras, mas assim, é uma quantidade muito pequena comparado aos mais de 11 milhões de servidores públicos que a gente tem no Brasil. Tá? Então, ponto, é isso, você que tem que mudar. Tá? Emerson, mas quem é você para falar isso? Quem é você para falar que a gente que tem que mudar? Então, agora eu me apresento um pouquinho melhor para vocês. Eu sou Emerson Cameli, eu sou especialista em desenvolvimento humano e inteligência emocional, também sou sócio da Cameli Educação. Fui servidor público durante 8 anos, Prefeitura de Pinhais, no Paraná, aqui pertinho de Curitiba, e no Instituto Federal do Paraná, o IFPR. Também sou professor da Escola Nacional de Administração Pública e do Instituto Municipal de Administração Pública aqui de Curitiba. Minha graduação em administração e eu sou pós-graduado em neuropsicologia, neurociências e gestão pública. Também sou criador de alguns treinamentos, mentorias, método blindagem neuroemocional, que para quem participou da masterclass que a gente teve semana retrasada, né, ficou sabendo um pouco mais e entrou na minha mentoria. A gente teve cerca de 50 aplicações e 20 pessoas entraram na mentoria. Os treinamentos Efeito Goleman.gov, que é inteligência emocional no trabalho para o serviço público, e o Novo Líder Público, que é treinamento de liderança para lideranças públicas, e também da Cameli Academy, que é um Netflix de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu também tenho várias formações na área de desenvolvimento humano, não vou ficar falando todas elas aqui, mas isso vem aí desde 2015 que eu venho me especializando na área de desenvolvimento humano e aprendendo tanto uma questão mais acadêmica quanto mais, posso dizer assim, mais livre também do desenvolvimento humano. E já ministrei treinamentos e palestras aí em organizações públicas e privadas do Brasil todo, ministérios, autarquias, prefeituras. Estou aí desde 2000, entrei em 2014 no serviço público, 2015 eu continuei aí comecei os treinamentos e não parei mais. E nesse tempo todo eu desenvolvi uma metodologia, que é a metodologia que eu chamei de blindagem neuroemocional. Tá? Então, a blindagem neuroemocional ela consiste em 6 pilares. Você desenvolver sua inteligência neuroemocional, você conhecer o seu propósito e saber como ter uma motivação intrínseca, quer dizer, uma motivação interna. Você trabalhar a gestão do tempo, a sua organização mental para você ser mais produtivo e conseguir identificar essa tua produtividade. Você tomar conta da sua saúde emocional e qualidade de vida. Você também aprender a se comunicar, ter uma comunicação assertiva e construir relacionamentos saudáveis. E você também desenvolver a resiliência e saber gerenciar o estresse. E é esse pilar, resiliência e gestão de estresse, que a gente está trabalhando um pouco aqui na noite de hoje, que eu vou trazer para vocês. Tá? Então, o que é essa blindagem, Emerson, que você falou para a gente, como se blindar? Gente, essa blindagem é o seguinte: você tem uma blindagem, não quer dizer que você não vai sentir. Emoção você vai sentir, quer você queira, quer não. Emoção é como se fosse uma programação que você tem no seu cérebro e que faz com que você tenha uma reação diante de determinadas situações. Então, para quem tem medo de barata, você está andando, você vê uma barata, você se espanta.
né? Muitas vezes você tem medo ou você tem nojo, então é uma emoção que você sente automaticamente. As emoções também podem ser construídas socialmente, então você aprende a, a, a vivenciar algumas emoções de acordo com a sociedade que você tá. Uma emoção que é bem simples a gente entender é o ciúmes. Tá? O ciúmes, por exemplo, em uma sociedade monogâmica é diferente de uma sociedade poligâmica. Então, quer dizer, não, eu vivo numa sociedade em que a gente só tem um parceiro. Então, eu acabo tendo ciúmes desse parceiro. Agora, não, eu vivo em uma sociedade que é normal o homem ter várias esposas ou a mulher ter vários maridos. O ciúmes é diferente, é construído de uma maneira diferente nessa sociedade. Então, quer dizer o seguinte, gente: emoção você vai sentir. A questão da blindagem neuroemocional é você não se deixar afetar por essa emoção, principalmente as emoções que podem ser negativas para você, como a raiva, como a tristeza. Imagina, você, qualquer coisa você explode, você está sentindo raiva, qualquer coisa você sente tristeza, você acaba muitas vezes entrando em depressão. Então, essas questões é que você aprende na blindagem emocional, você não se deixar afetar por situações como essas. Tá? Então, isso que eu chamo de blindagem emocional. Mas será que esse negócio funciona, Emerson? Será que se eu treinar as minhas emoções, isso daqui realmente funciona? Então, eu trouxe aqui para vocês apenas alguns recortes de inúmeros artigos mostrando que você ter desenvolvimento, ter autoconhecimento, ter treinamento de inteligência emocional pode sim mudar a sua vida e melhorar muito a sua vida. Tá bom? Então, só para você ter uma ideia aqui, ó, a, esse do meio, ó, the relationship between neuroplasticity and positive thinking, a relação entre a neuroplasticidade e o pensamento positivo. Neuroplasticidade, capacidade do teu cérebro de mudar, de criar novas conexões. E como o pensamento positivo ajuda isso. Aqui fala também sobre meditação, fala sobre treinamento emocional no local de trabalho. Então, são vários artigos científicos que dizem pra gente que sim, que é importante você se desenvolver, você treinar, você aprender isso. Quero saber aqui, ó, quem aqui de vocês já participou de algum treinamento, participou de alguma mentoria, algum processo de coaching, algo relacionado ao seu desenvolvimento pessoal? Tem algumas pessoas, mas não são muitas. Ó, 3 aqui por enquanto. Então, sabe por que eu já esperava isso? Porque eu só fui atrás de me conhecer, de me desenvolver, de saber mais sobre mim, de aprender essas questões, eu já tinha ali quase 40 anos, gente. Até então eu achava que esse negócio era uma idiotice. Até então meu negócio era assim, cara, eu sou um profissional, tenho que trabalhar e acabou, e vamos, e meta, e objetivo, e faca na caveira, até que eu tive o meu primeiro burnout. Que eu comecei a olhar pro computador, falei, nossa, meu óculos está embaçado, aí eu tirei o óculos, nossa, a tela continua embaçada, eu olhei pro lado, meu Deus, o mundo tá embaçado, e aí de repente eu não conseguia mais falar, eu achei que eu estava tendo um AVC, e aí me levaram para o hospital, fiz uma bateria enorme de exames, e depois desses exames voltei lá, o médico falou, não, o problema não é no teu corpo, o problema é aqui, né? Teu cérebro como se tivesse assim, olha, para não parar, resetou. Tá? E aí eu tive meu primeiro aviso, e isso eu ainda não estava no serviço público, eu trabalhava numa empresa grande aqui de Curitiba. Depois que eu entrei no serviço público, eu fiquei 1 ano, eu trabalhei como serviço mais operacional, depois eu fui promovido a chefe de seção, e depois mais 1 ano eu me tornei diretor de desenvolvimento de pessoas. E quando você se torna diretor, eu pelo menos pensava, bom, agora eu sou diretor, eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu pensava que poderia fazer para melhorar a vida das pessoas. Aí eu aprendi que eu não tinha tempo mais para nada, porque eu tinha minha equipe para tomar conta, eu tinha 26 diretores de campus me pedindo coisas direto, eu tinha mais de 2.000 servidores na época, que sempre tinha processos dele que passava por mim, eu tinha Ministério Público me enchendo o saco, eu tinha demanda judicial me enchendo o saco, eu tinha minha chefe me enchendo o saco, apesar de eu ter um bom relacionamento com ela, mas, cara, de vez em quando dava vontade, como qualquer chefe, de pegar pelo pescoço e estrangular. E chegou um dia que me deu uma situação muito parecida e eu fui levado para o hospital de novo.
E aí eu comecei a pensar, cara, mas tem que ter alguma outra coisa. Eu levei a minha equipe para fazer um treinamento que tinha um foco muito em autoconhecimento, e foi a primeira vez que eu me perguntei, que perguntaram para mim, que eu me perguntei, cara, qual que é o seu propósito? O que que você gosta de fazer? Quais são os seus valores? Quais crenças te, te impulsionam? O que que você gosta, o que que você não gosta? Quais são suas habilidades e como é que você pode usá-las no seu trabalho? E, e a partir dali, exatamente daquele momento que foi final de. Eu já estava dando treinamento, já estava. Mas era coisa muito técnica, mas foi ali final de 2016 que eu falei, cara, minha vida vai mudar, porque eu não conhecia tudo isso e agora eu sei. Eu tenho que passar a me conhecer mais. E aí eu comecei o meu processo de desenvolvimento, que é um processo que não termina nunca, mas que você vai ficando cada vez mais forte e melhor. E aí eu comecei a ministrar mais treinamentos, comecei a depois fazer atendimentos, me tornei terapeuta, me tornei hipnoterapeuta, depois fui estudar outras terapias, constelações familiares, enfim, programação neurolinguística, fui fazer a pós em neuropsicologia, depois em neurociência, comecei a fazer um mestrado para estudar as organizações positivas, como que existem organizações em que as pessoas são mais felizes, como é que a felicidade pode impactar no trabalho. E chegou um momento que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, ajudar as pessoas a se encontrarem e não adoecerem. Então, assim, eu não sou um profissional da saúde, eu sou um profissional do desenvolvimento humano, mas eu sei que com o meu trabalho eu ajudo as pessoas a não adoecerem também, porque a pessoa ela começa a se perceber e fala, cara, eu acho que eu não estou bem, então eu vou procurar um médico, eu vou procurar um terapeuta antes que eu fique doente. Tá? Então, um breve resumo da minha história para você. E eu perguntei se muitas pessoas aqui, né, se já tinham feito algum processo desse, porque só para você entender como é que funciona isso, gente, principalmente para quem não fez, daqui a pouquinho, pessoal, a gente vai entrar numa parte bem prática. Então, eu estou preparando vocês para entender tudo isso, tá? Porque se eu simplesmente chegasse aqui e colocasse a prática, muitos não iam conseguir entender a importância. Então, a ideia é eu preparar vocês para a gente partir para a prática e já estamos chegando na prática. Então, só para você entender como que funciona um processo de desenvolvimento, é mais ou menos como está aqui nesse slide. Você está numa situação A. Você está aí do jeito que você está hoje. Aí você está fazendo essa aula, você já está aprendendo um conteúdo e vai aprender algumas práticas daqui a pouquinho. E aí você vai melhorar. Você vai, de repente, aqui para essa posição B, vamos dizer. Só que daí você, de repente não pratica, não participa de outra, não, né, fica aí, volta à tua vida normal, e aí você cai, tá, para um nível, vamos dizer aqui, como se fosse esse vale aqui na frente, onde eu estou passando o mouse agora, tá? Você baixa o seu nível, mas perceba o seguinte, você não vai baixar tanto como você estava no começo, porque você já tem um conhecimento. Aí você faz um outro treinamento, participa de uma outra aula, lê um outro livro, e você vai melhorando, 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 melhorando cada vez mais, até você atingir um determinado nível que você fala, nossa, agora eu já consigo, agora eu já estou bem melhor. Só que entenda o seguinte, isso é uma construção, e que se você for uma pessoa inteligente, eu sei que é porque você já você está aqui, você vai perceber que isso não acaba nunca. Então, por exemplo, eu já estou me desenvolvendo, ajudando pessoas a se desenvolver, porque quando eu faço isso, eu me desenvolvo também. Eu já estou fazendo isso desde 2016. Então, 9 anos, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer 10 anos. E é incrível como eu ainda me desenvolvo, como eu ainda melhoro certas coisas em mim. Então, mas também eu sei que eu já melhorei muito, tá? Que eu já melhorei muito. E como é que eu sei disso? Porque eu não tenho mais burnout, porque o meu nível de estresse melhorou muito, porque quando eu vou fazer exames médicos, todos eles sempre estão dentro da normalidade, né? Porque eu mudei minha vida em muitas coisas, adotei outras práticas. Então, eu sei que isso foi algo benéfico para mim, para o meu trabalho, para minha carreira, para minha vida, para a vida das pessoas próximas. E por isso que eu falo, cara, eu nunca mais vou deixar de fazer isso. Então, eu ensino e aprendo, ensino e aprendo. Gente,
preparei vocês e agora a gente vai entrar nas práticas. Então tem até a pergunta aqui, ó, como controlar a raiva e não dar uma má resposta. Por exemplo, né, a pergunta da Daisy. Então a gente vai entrar agora em como você começa a criar a sua blindagem emocional. Tá? Como é que você vai criar essa blindagem? Como é que você faz para evitar esse esgotamento emocional? Tá? É situações que vocês falaram que chega, às vezes, no final do dia, você está quebrado, está esgotado, tá? Não sabe mais o que fazer. Então, primeira coisa que você pode fazer, vamos começar agora a ir por itens. Primeiro, respeite os seus limites. E aqui entra a questão que eu falei do autoconhecimento. Emerson, mas eu não sei quais são os meus limites. Você está trabalhando demais, você está se esforçando muito, e você percebe que você está muito irritado, que você não tem dormido bem, que seu intestino não funciona direito, que você às vezes adormece o seu braço, você está extrapolando seus limites. Então, se tem alguém aqui que está vivenciando alguma situação como essa, você está ultrapassando seus limites. Você tem que respeitar os seus limites. Ah, Emerson, mas alguém tinha colocado aqui, não, mas no final do mês a coisa dá uma puxada. Ok, é no final do mês, 1, 2 dias que a coisa dá uma puxada, ok, não tem problema. O que não pode é você ficar nessa pegada de puxada o mês inteiro. Você vai quebrar. E quebrar, você sabe o que eu quero dizer com quebrar. Crie rituais de autocuidado. Como assim, Emerson? Rituais de autocuidado. Tá vendo essa moça aqui? Tudo bem que ela tá com uma cara, né, meio chateada aqui, uma cara meio estressada, mas ela tá ali com um copo na mão, talvez seja um café, talvez seja um suco. Um ritual de autocuidado. Você pode, por exemplo, sei lá, no seu horário de almoço, almoçou, dá uma caminhada. Você tem um lugar verde próximo, principalmente, você dá uma caminhada. Você, às vezes, fica 15 minutos quietinho, tranquilo, fazendo algo que eu vou te ensinar daqui a pouco. Tá? Ali só relaxando. Simplesmente isso. Sair do automático. Sair daquele negócio, meu Deus, fui para o trabalho e tal, agora no almoço, e depois vai. Sabe, essa loucura. Tenha o seu momento de autocuidado. Tá? O seu momento para relaxar, o seu momento para ficar só para você, o seu momento para ficar mais tranquilo, mais tranquila. Ok? Que mais? Desconecte-se intencionalmente. O que é desconectar-se intencionalmente, Emerson? Gente, celular, computador, né, telefone, essas coisas são maravilhosas, mas elas também são fonte de muita ansiedade. Então, eu recomendo a você que em alguns momentos do seu dia e talvez em um momento maior na semana, desliga esse negócio. Você vai para academia, a não ser que você seja influencer, entendeu? Que você venda aí a sua imagem e tal, você pode levar o celular, mas se não, não leva o celular para academia, não fique ali. Ah, Emerson, mas eu gosto de ir lá escutando música. Se você vai para academia, se você vai caminhar, se você vai para algum outro momento, ou principalmente perto da natureza, desconecte-se, tá? Não fique conectado. Existem várias pesquisas que dizem que quando a gente está com o celular próximo, a gente fica mais ansioso. Só o fato do celular estar próximo já deixa a gente mais ansioso. Então, tem alguns momentos de desconexão. Dormir, comer, mover. Eu coloquei esses 3 itens aqui, porque isso daqui, eu tenho vários vídeos que eu vou colocar no Cameli Academy ainda na semana que vem, que falam sobre higiene do sono, sobre boa alimentação e sobre atividade física. E você não tem como ter uma boa higiene emocional, você tem um equilíbrio emocional se você não dormir bem, se você não comer bem, se você não tiver atividade física. Ponto. Tá? Ó, é ponto, gente. Você precisa dormir bem. O que é dormir bem, Emerson? De 7 a 9 horas por noite. Você precisa comer bem. Comer bem não é você, não, agora tem que virar vegano, tem que virar vegetariano, tem que só comer coisas naturais. Não, não é isso. Comer bem é você não ficar só comendo besteira o tempo inteiro. É você ter na sua alimentação frutas, verduras, legumes, carnes magras e você encarar as bobagens
como bobagens. Quer dizer, eu não, cara, minha vida não pode ser comer pizza, só comer lasanha, comer cachorro quente. Entendeu? Você, o teu corpo não processa isso muito bem e você acaba ficando mais irritado, mais estressado. E se movimentar. Não existe nada melhor que você pode fazer, não. Existe sim, dormir. A primeira coisa é dormir. Dormir bem. Tá? Dormir bem é a melhor. É o primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Depois você se mover bem, você se movimentar e depois você comer. Os três juntos é o ideal. Agora, você precisa fazer atividade física. Teu corpo precisa. Quando você faz atividade física, você está treinando o seu corpo para melhorar o combate ao estresse. Teu corpo libera neurotransmissores e hormônios que ajudam você a combater o estresse e a relaxar. E você prepara o seu corpo para enfrentar situações de estresse. Emerson, quer dizer que eu tenho que começar, sei lá, a fazer um esporte radical? Não, começa a caminhar. Se você não é acostumado, começa a caminhar, consulte um médico, veja uma academia, procura alguma coisa, dança de salão, arte marcial, qualquer coisa que você fizer é melhor do que você não fazer nada. Tem um hobby é algo muito bacana para te relaxar também. Sabe, tem gente que gosta de costurar, tem gente que gosta de, sei lá, praticar um esporte, às vezes pode ser um hobby, tem gente que gosta, né, de fazer tricô, tem gente que gosta de colecionar alguma coisa. O simples fato de você estar com a sua mente focada em algo que você gosta já te desestressa e já evita o esgotamento emocional. E, gente, cuidado com a Matrix. Emerson, o que que é Matrix? Deixa eu perguntar aqui para vocês o seguinte: o que que falavam para vocês? O que que você já ouviu falar sobre dinheiro? Tua mãe, teu pai, alguém da tua família falava sobre dinheiro quando você era pequeno e talvez fale até hoje e você continua falando. Coloca aqui no chat para mim, tá? Sei lá, dinheiro não dá em árvore, não coloca o dinheiro na boca porque o dinheiro é sujo. O que mais aí, ó? Só mostra se for gastar. Essa não. Só mostra se for gastar. Essa é nova para mim. Dinheiro não aceita desaforo. Verdade, também dinheiro não aceita desaforo. Olha, outras que eu ouvia falar, dinheiro é sujo. Né? Dinheiro é sujo. Tendo dinheiro tem tudo. Ó, é uma crença, né? Uma frase um pouco diferente do que a gente ouviu falar, mas que também, né, pode ter suas consequências. Mas geralmente os ricos não entrarão nos reinos dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma fechadura, de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. O que acontece, gente? O nosso cérebro, tá? A nossa mente, ela é construída, ela vai se desenvolvendo conforme a gente vai crescendo e a gente vai recebendo frases e criando crenças, quer dizer, aquilo que a gente acredita, e valores dos nossos pais, dos padres, pastores, professores. Isso vai formando quem a gente é, ok? Tudo bem. O grande problema é quando a gente tem algumas crenças que direcionam as nossas vidas, mas que direcionam de uma maneira ruim. Então, por exemplo, olha aqui, ó, tendo dinheiro tem tudo, quanto mais tem, mais quer, dinheiro não aceita desaforo, só mostra se for gastar, quer dizer, cuidado com o dinheiro. O que acontece muitas vezes? A pessoa ela tem uma crença negativa sobre o dinheiro, eu trouxe essa questão do dinheiro, mas pode ser de qualquer coisa, e aquilo fica no inconsciente dela. Ó, dinheiro não traz felicidade, perfeito, melhor ainda, olha. Eu vivi essa crença, gente. Eu vivi essa crença. E aí o problema de quando você vive uma crença é porque ela fica irrefutável em você. E isso que é terrível. Isso que é uma droga. Por quê? Como assim, Emerson? Quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei 3 anos nos Stados Unidos, e eu confesso que eu cheguei lá e tal, fui para estudar e tal, e depois comecei a trabalhar, e arranjei alguém para fazer um visto de trabalho para mim, blá, 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 e comecei a ter uns negócios. E assim, em pouco tempo lá, em questão de um ano e pouco, eu consegui ter coisas que pessoas que estavam lá 10 anos não conseguiam. Então, eu morava bem, eu tinha carro bom, eu comia bem, eu mandava dinheiro para o Brasil e eu guardava dinheiro. E depois de um determinado tempo eu não era feliz. Eu tinha coisas que eu nunca tinha pensado em ter,
ou que aqui no Brasil ia ser muito difícil eu ter, bem mais difícil, e eu não era feliz. Então, quando você tem uma crença e a crença ela se realiza, é mais difícil ainda mudar a crença. Mas qual que é o grande problema, tá, dessa crença de dinheiro não traz felicidade? Porque eu tinha dinheiro e não era feliz. É a falta de conhecimento. Dinheiro não tem nada ou tem muito pouco a ver com felicidade. Dinheiro pode trazer momentos de felicidade, mas que não é a felicidade verdadeira. Então, para você ser feliz, você precisa sim de um certo nível de dinheiro para ter um nível básico ali de conforto, de comer, de se alimentar, de ter um teto. Mas quando você tem mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, não significa que você tem mais felicidade, mais felicidade, mais felicidade. Tá? E aí você vive nessa crença, você começa a pensar o quê? Nossa, então eu não quero mais ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro eu vou ser uma pessoa triste. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse que é o grande problema. Olha aqui, ó. Dinheiro ajuda no conforto, mas paz e saúde são essenciais. Exatamente. É que o dinheiro ele não está relacionado àquilo que a gente chama de felicidade, mas a gente pensa que está. A gente tem algumas crenças que a gente pensa, quando eu atingir isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu comprar meu carro, quando eu passar no concurso, quando eu for promovido. E quando você chega lá, geralmente não é do jeito que você imagina. Tá? Então, retomando aqui, pessoal, para as práticas, anota aí que vai cair na prova, anota que vai cair na prova. Coisas que você pode fazer para evitar o seu esgotamento emocional, tá bom? Vamos para o próximo tópico agora. Como é que você lida com pessoas difíceis? Alguém tinha falado, como é que você mantém a calma? Então, uma das coisas que você pode fazer é tentar separar a pessoa do comportamento. Seu chefe, seu colega foi um pouco grosseiro com você. Separar a pessoa do comportamento é o seguinte, poxa, mas será que aconteceu alguma coisa? Por que será que a pessoa agiu assim? Será que ele está com algum problema também que eu não sei? Porque ela teve esse comportamento. Então, esse comportamento não necessariamente é da pessoa. Pode ser alguma coisa que está acontecendo naquele momento, ou a pessoa nem sabe direito como se comportar. Eu conheci uma pessoa que ele não percebia que ele era rude, que ele era grosseiro. E aí a gente teve que falar para ele, nossa, sério, desculpa pessoal, eu nunca pensei, é minha maneira de falar. Então, primeira coisa é isso, separe a pessoa do comportamento. E aí a gente já começa agora uma outra prática que envolve também a sua parte física. Respire, nomeie, responda. O que é isso, Emerson? Respire, nomeie e responda. Alguém chegou para você e foi grosso com você, ou falou alguma coisa que você ficou irritado naquele momento. Você é, sei lá, até foi muito grosso. Você é um idiota. Pronto. Você ficou irritado. Se você responder na hora, não, idiota é você, ou você é isso, você é aquilo, vai só aumentar a situação ruim. O que você pode fazer? Você é um idiota. Você percebeu que a pessoa falou isso. Respira. O que é o nomeie? Perceba o que você está sentindo. Fiquei com raiva agora. Fiquei com raiva. E aí você responde. O que acontece quando você faz isso? Quando você faz isso, gente, isso é algo assim, mas eu tentei fazer e não consegui. Precisa de treino. É igual ir para uma academia. Treinar a sua mente, treinar suas emoções é igual à academia. Você começa, no começo é difícil, depois você vai se acostumando. Você primeiro respira para dar um pouco de tempo e para também oxigenar mais o seu corpo, e isso já faz com que você relaxe um pouquinho. Quando você nomeia uma emoção, quer dizer, nossa, eu estou sentindo raiva, eu estou me sentindo frustrado, eu estou sentindo triste. O que você está fazendo? Você está fazendo um exercício no teu cérebro. Você tira o poder da parte emocional do seu cérebro, que fica lá no meio, e traz para a parte da frente, que é a parte racional. Então, enquanto está lá no meio do seu cérebro, você não tem controle. Você vai ficar com raiva, você vai querer, sei lá, fazer alguma coisa em relação à pessoa. Quando você traz para a parte da frente, que trazer para a parte da frente é pensar no que você está sentindo, você começa a controlar. E aí você responde. E aí você responde com mais tranquilidade. Nossa, mas, poxa, por que você me chamou de idiota?
né, eu te fiz alguma coisa, você já responde com mais tranquilidade, tá? Então, é um exercício para você começar a usar no seu dia a dia. Nomeie, desculpa, respire, nomeie e aí sim responda. Em relação aos seus chefes e aos seus colegas, eu coloquei aqui conheça-os. Por quê? Quanto mais você conhecer o seu chefe e os seus colegas, mais você vai saber lidar com eles. Eu tenho um exemplo que, quando eu era diretor, a minha chefe, ela tinha algumas crises de enxaqueca. E quando ela tinha crise de enxaqueca, eu percebia, porque ela chegava com os olhos quase fechados, assim, ela tinha tido uma crise, aí acho que dormido muito mal, e chegava com os olhos assim, sabe, fechando, a testa franzida. Então eu olhava para ela e falava: "Cara, hoje eu nem vou levar isso aqui para ela, esse pepino, isso aqui dá para esperar, amanhã a gente resolve". Se eu tinha que falar alguma coisa com ela, eu tinha que informar alguma coisa, eu chegava: "Olha, fulana, isso aqui aconteceu, mas já resolvi isso, só para você saber, tá? Então se alguém perguntar para você, já tá resolvido". "Ai, tá bom". Eu evitava o máximo possível levar problemas para ela ou ter algum debate ou, enfim, ou embate ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque eu conhecia, eu sabia que ela não estava no melhor dia dela. Então procure conhecer as pessoas que você trabalha. Quando é algum usuário, aqui usuário, cidadão, depende a linguagem aí que você usa, tá? O que que você pode fazer? Também é outra técnica, escute, valide e dê limites. Como é que funciona isso daqui? Então, vamos dizer que você está no atendimento, chegou uma pessoa lá, não, porque meu carnê do IPTU atrasou e agora eu vou ter que pagar juros e vocês não mandaram para mim, não sei o quê. Blá, 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 blá. Ok, o que que você faz? Você escuta a pessoa, escutou, deixa ela falar, deixa ela desabafar. Depois que ela escutou, valide. O que é validar? Senhor, eu entendo que o senhor está chateado, eu entendo que o senhor está irritado. No seu lugar, eu ficaria chateado também. Então, valida aquilo que a pessoa está sentindo, ok? Você vai identificar de acordo com o que a pessoa te falar, então se coloca no lugar dela e depois impõe os limites. Olha, mas para eu poder te ajudar, eu vou ter que consultar o sistema, eu vou fazer o possível aqui para resolver o seu problema. Só que para isso eu preciso que o senhor me ajude também, tá? Para eu também ter tranquilidade aqui, para ir atrás aqui do sistema, para conversar com o meu chefe. Então, eu estou aqui para lhe ajudar, mas a gente tem que, né, se respeitar. Pode ser dessa maneira? Então, o que que você fez? Você deixou a pessoa desabafar, você validou, ela entendeu que você reconheceu o problema dela, e depois, se for o caso, você coloca algum limite. Olha, eu vou atrás disso, eu vou procurar, mas vamos manter, né, então, a nossa compostura, se for o caso. Às vezes a pessoa chega gritando ali, chega esperneando, né, então cabe a você impor os limites. Uma outra técnica que você pode fazer, que você pode usar, é a do escudo invisível. Emerson, como assim, Emerson? Escudo invisível? Eu vou ser o Capitão América agora? Não, o Capitão América, o escudo dele não é invisível. Talvez a Mulher Maravilha, não, a Mulher Maravilha tinha o jato invisível. O escudo invisível é o seguinte: eu quero que você faça o escudo invisível agora. Agora que você está me ouvindo aí. Se tiver alguém perto de você, não tem problema. Fala, não, eu estou participando de uma aula aqui, o professor é meio louco mesmo. Eu quero que você, nesse momento, que você feche os olhos e imagine que tem um escudo invisível, como se fosse uma redoma invisível ao seu redor, tá? Como se fosse um campo de força. Coloca esse campo de força da cor que você quiser. E esse campo de força, ele é um campo de força que faz o seguinte: você dentro dele, você se mantém calmo e tranquilo. E as coisas negativas que estão ao redor não passam por você. E quando alguém manda alguma coisa negativa, alguma coisa que poderia te irritar, quando você recebe aquilo com mais tranquilidade e responde com tranquilidade. Isso que eu pedi para você fazer, que pode parecer uma bobagem, nada mais é do que você treinando e exercitando partes diferentes do seu cérebro, treinando a sua imaginação, treinando a visualização. Seu cérebro não sabe quando você está vivenciando algo real e quando você está vivenciando algo imaginário. Ele tem dificuldade para identificar isso. Então, você imaginando, então você vai fazer o seguinte: você chega no seu trabalho amanhã,
chega no seu trabalho amanhã, tá? Você vai começar o dia, já para ali antes, se puder, no seu posto de trabalho, fazer isso melhor. Se não puder, vai no banheiro antes e imagina que você está dentro desse escudo, tá? Fica ali uns 2, 3 minutos imaginando isso e depois você vai trabalhar. Emerson, mas eu imaginei o escudo, ele funcionou um tempo e depois não funcionou tão bem. Normal. Quanto mais você vai se exercitando, mais ele vai melhorando, tá bom? Então, faça isso amanhã que você já vai ver a diferença. E aí também você precisa ter um momento de descarrego. Se tem aquela pessoa no seu trabalho que enche o saco todo dia, que enche o saco direto, você, cara, tem ali os seus 5 minutos de levantar e buscar um cafezinho, de, sabe, dar uma volta, uma andada só que seja. Quando você percebe que você tá irritado, que aquela pessoa tá te tirando do sério, olha, me dá 5 minutinhos, dá 10 minutinhos, a gente já volta a conversar. Sai, dá uma volta, respira um pouco, relaxa, sabe? Não entra nesse ciclo, tá? E aí você fica mais tranquilo, tá bom? Pessoal, até agora, tudo bem aqui, pessoal. Tem ainda mais 2 técnicas aqui para passar para vocês, tá? Tudo bem, me dá um joinha aí, ou coloca aqui no chat para mim, Emerson, tudo bem, tá fazendo sentido para vocês? Quero saber aqui, ó, tá, joinha. Olha, a Cristina colocou que é difícil na hora da raiva conter as emoções, mas é sensato. Vou praticar, ó, tudo bem, tudo tranquilo. Tá, bacana, legal, Radassa, legal que tá gostando. Beleza, pessoal? Gente, é, eu falei para vocês que no seu desenvolvimento você tem aquele, né, aquele ciclo, tá? Você tem aquele ciclo. Tem muitas e muitas e muitas e muitas mais coisas, centenas, dezenas, milhares até de técnicas que eu poderia passar para vocês. Espero poder passar algum dia, mas é necessário que vocês comecem pelas coisas básicas, tá bom? Então eu estou passando algumas coisas aqui, questão de respirar, essa questão do escudo, por exemplo, eu poderia explicar para vocês isso falando de neurociência, mas a gente ficaria muito tempo aqui. Então, o que eu vou pedir para vocês, tá, de coração? Acredita em mim agora, só acredita em mim agora. Se você está até aqui, tá aqui até esse momento, acredita em mim agora e começa a testar. Começa a testar e vê o que funciona para você. Tá? Em outros momentos, de repente, a gente pode se encontrar e eu explico como isso funciona no seu cérebro, no seu corpo, em qual parte do seu cérebro isso está acontecendo, essa questão. Tá bom? Mas só vai com fé e acredita agora que eu tenho certeza que você, tudo que você aprender aqui, se você começar a colocar em prática, já vai melhorar muito a sua vida. Tá bom? Olha aqui, ó, a Deise colocou, colocar limite é uma boa estratégia na hora da raiva. Perfeito, exatamente. Exatamente. A grande questão é a seguinte, você, como eu falei, emoção você vai sentir. Eu sinto raiva, eu sinto às vezes tristeza, eu sinto tudo que vocês sentem. E, mas se você é um monge budista, não, tem de vez em quando até fico com muita raiva e discuto. A grande questão é que hoje eu confesso que eu já aprendi, na maior parte das vezes, a não deixar, na maior parte das vezes não, acho que sempre, não deixar aquilo escalar, sabe? Não deixar aquilo escalar. Muitas vezes eu consigo já pegar e parar no começo, e outras vezes eu consigo reverter aquilo mais rapidamente, mas isso requer prática, prática e prática, tá bom? Como é que você vai fazer, como é que você pode fazer para reencontrar a sua motivação? Tá? E já estamos indo aqui para quase para o final do nosso encontro de hoje. Então, algumas técnicas para você reencontrar a sua motivação. Primeiro, qual que é o teu propósito? Por que eu faço o que eu faço? Qual que é o propósito do seu trabalho? Emerson, o propósito do meu trabalho é eu fazer processos. Não, é processo. Processo não é um propósito, processo é um meio para se atingir algum fim. Por exemplo, quando eu trabalhava na prefeitura, eu fazia processos de carteira de trabalho e processos de seguro-desemprego. Então, o propósito do meu trabalho não era um processo, o propósito do meu trabalho era ajudar uma pessoa a conseguir um emprego por meio da carteira de trabalho, quer dizer, ela tinha um documento que sem ele ela não iria conseguir um emprego,
E para as pessoas que tinham ficado desempregadas, era dar um benefício para que ela conseguisse se manter um tempo enquanto arranjasse outro emprego. Então, quando eu penso dessa maneira, eu vejo que o propósito do meu trabalho não é processos, e sim pessoas. Então, todo processo está relacionado à pessoa também. Pertencimento. Com quem eu faço? Com quem você trabalha? Você se sente pertencente onde você trabalha? Você gosta de trabalhar com as pessoas que você trabalha? E se você de repente não gosta tanto, o que que você faz para estar mais próximo? Porque eu vejo pessoas que, eu não gosto, as pessoas são muito distantes. Tá, mas o que que você faz para se aproximar? Não, não faço nada. Eu espero alguém chegar e conversar comigo. Então, seja você a pessoa a se aproximar e tentar se conectar com essas pessoas. E outro fator importante para você ter motivação no seu trabalho, o progresso. Você está evoluindo? Emerson, faz 10 anos que eu estou no mesmo trabalho, eu faço a mesma coisa, sempre. A não ser que você seja uma pessoa que tem um perfil, uma personalidade muito, muito assim, como é que eu posso dizer? Muito tranquila nesse sentido. Você, cara, eu faço 10 anos a mesma coisa, é isso daqui e para mim tá excelente, tá ótimo. Mas se não, é muito difícil você ver um propósito maior no seu trabalho se você não sente que você está evoluindo na carreira ou aprendendo mais coisas, sabe? É muito difícil. O ser humano, ele tem essa necessidade de saber que ele está evoluindo. E aí, o que que você pode fazer? Primeiro, reacenda o seu propósito pessoal. Poxa, Emerson, meu trabalho praticamente virou a minha vida. Tá, então procura o propósito em outro lugar. Se você não consegue encontrar no teu trabalho, sei lá, vai fazer uma outra faculdade, um outro curso técnico, fazer trabalho voluntário, começar um esporte, começar dança de salão, não sei. Tá? Depende de cada um, mas procura alguma outra coisa para te trazer propósito. Procura alguma coisa para te trazer propósito dentro do seu trabalho também, que você talvez não tenha nem pensado. Pratique a autorrecompensa. Isso aqui a gente já falou lá atrás, mas é você, quando atingir o objetivo, conseguir alguma coisa, você se autorrecompensar. Não espere que os outros vão te recompensar. É muito bom quando os outros recompensam a gente, mas às vezes não acontece. Então, você mesmo tem que se recompensar. E, gente, principalmente, conecte-se com as pessoas certas. Sai do grupo da fofoca. Sabe aquela pessoa negativa que só reclama do trabalho, reclama do chefe, reclama da remuneração, reclama do... Olha, sai de perto dessa pessoa. Se você é essa pessoa, não seja mais essa pessoa, tá? Você precisa se conectar com aquela pessoa que está querendo crescer. Olha no seu trabalho uma pessoa que você admira e tente se conectar com ela e fala, cara, eu quero ser essa pessoa. Como será que ela conseguiu chegar onde ela está? E se espere nela para você conseguir também chegar onde ela está. Olha aqui, a Cristina falou: o propósito do meu trabalho é cuidar de pessoas, promover a saúde e cura de enfermidades. Sou técnica em enfermagem. Olha só que bacana. Gente, eu sei que tem profissões que é muito mais fácil você encontrar o propósito assim. Eu, por exemplo, quando eu era, né, minha área administrativa, quando eu trabalhava com processos, eu confesso que durante um bom tempo era difícil encontrar propósito naquilo. Hoje eu consigo ver propósito em qualquer trabalho que for. Qualquer um, qualquer trabalho, eu sei que tem um propósito e tem um benefício para a pessoa. Mas precisou de tempo de prática para entender o meu propósito e ver o propósito no trabalho das outras pessoas. Olha, a Rosimeire falou: trabalho na área de segurança, muito estressante. Nossa, eu imagino. Teve na outra masterclass, teve uma moça que era policial no Rio de Janeiro, policial civil. Falei para nossa, eu imagino, né? Porque ser policial já é complicado, já é estressante. No Rio de Janeiro, que a gente sabe que as coisas não são fáceis também, então a área de segurança também é muito estressante. E uma coisa que eu sei, gente, que você estava esperando, tá? À noite, grande parte da noite aqui, que é não adoecer no seu trabalho. Tá? Então, como é que você faz para não adoecer no seu trabalho? Primeiro, deixa eu voltar aqui para mim, antes da gente entrar nessa parte aqui. Primeiro, pratica tudo isso que eu passei para vocês até agora. Tá? Pratica tudo isso. Começa a colocar
isso em prática, começa a pensar mais no seu propósito, começa a ter uns minutos para você, começa a respirar antes de responder com raiva, começa a nomear suas emoções. Poxa, o que que eu estou sentindo agora? Tá? Isso, você tira o poder das emoções, você passa da parte do teu cérebro límbico para a parte da frente, que é o córtex pré-frontal, é ele que toma as decisões, e aí você fica com mais poder. Mas tem algumas coisas mais específicas também que você pode fazer. Então, primeira coisa, adote a blindagem neuroemocional. Então, adote essas práticas que que eu estou passando para vocês, essas técnicas que eu estou passando para você. Principalmente respiração e o escudo. Faça pausas intencionais. Para você combater o estresse do seu trabalho, se for possível, eu sei que às vezes não é, no trabalho, eu trabalhava no atendimento, quando eu trabalhava na prefeitura, então eu não tinha como fazer essas pausas de 5 minutos. Às vezes, quando não estava assim, não tinha 500 mil pessoas na fila, eu acabava fazendo, mas eu falava, vou no banheiro. E aí a pausa de 5 minutos era ir no banheiro. Nem que não queria ir no banheiro. Eu só levantava para ficar uns 5 minutinhos para dar a pausa e voltar, né, mais energizado. Mas se possível, pelo menos toda hora faça uma pequena pausa de 5 minutos. A gente já falou sobre você dormir, comer e se mover, tá? Então não vou voltar aqui. Outra prática que você pode adotar, já falamos sobre respiração? Já, mas agora uma prática na prática que eu quero fazer com vocês. Vocês vão, daqui a pouquinho, fechar os olhos e vão ficar apenas prestando atenção na sua respiração por 1 minuto. Mais nada. Eu vou marcar aqui no meu relógio, tá? Deixa eu marcar aqui 1 minuto. Então, prepare-se aí. Se tiver alguém perto de você, fale, ó, eu vou fechar os olhos aqui, mas tá tudo bem, tá bom? Não tô doente, não. Não tá acontecendo nada demais. É só uma prática. Então, daqui a pouquinho eu vou falar já. Você fecha os olhos, fica apenas prestando atenção na sua respiração, não precisa respirar de outra maneira, apenas preste atenção por 1 minuto. Se você começar a pensar em outra coisa, não tem problema. Quando você, opa, pensar de novo, volta, só focar na sua respiração. Então eu vou falar daqui a pouquinho, vou falar já. Você fica aí respirando. Quando terminar, eu falo acabou. Ok? Então vamos lá. Já! Acabou. Pode abrir os olhos. Coloca no chat aí para mim quem fez a técnica, como é que tá se sentindo? Como é que foi? Coloca no chat aí para mim. Como é que foi você? Olha aqui, ó. Diferente, muita paz, mais fácil do que eu pensava, viu só? Mais fácil do que eu pensava. Relaxante. Por que que eu trouxe essa prática aqui para vocês, gente? Ó, relaxei. 1 minuto! Não são 5 minutos, não são 10, não são 15. 1 minuto, ó. Senti a sensação de relaxamento. Você pode me dizer que você não tem 10 minutos. Emerson, eu não tenho 1 hora por dia para fazer uma atividade física. Eu não tenho meia hora para fazer outra coisa. Eu não tenho 15 minutos porque você não sabe como é que é o meu dia. Não tem como você não ter 1 minuto para parar onde você estiver e fazer isso. A hora que você está indo para casa, a hora que você está tomando banho,
1 minuto você tem. Então, adote essa prática no seu dia a dia. Começa com 1 minuto, depois você pode ir aumentando. Começa com uns minutos. Simplesmente isso, focar atenção na sua respiração. Quanto mais você fizer, mais você está exercitando o seu cérebro e vai ficar mais fácil. Quando você quer entrar no estado de relaxamento, você entra com maior facilidade. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Bacana. Agora, últimas 2 dicas que eu quero dar para você evitar o adoecimento. Primeiro, já falei uma, na verdade, que é você praticar a autorrecompensa. Agora, uma dica fundamental, gente, procure ajuda. Tá? Se você percebe que você está sentindo muito daquelas coisas que eu passei para você e que você não consegue dar conta, procure ajuda. Essa ajuda, ela pode ser por meio de conhecimento, como o que eu estou passando para você, conhecimento, técnicas. Então, assim, Emerson, treinamentos ou palestras como essa que você faz ajudam? Ajudam. E ajudam muito. E ajudam muitas vezes você a não precisar de uma terapia, ajudam você muitas vezes a não precisar de tomar um medicamento. Agora, se você já tentou algumas dessas coisas e percebeu que, poxa, não adianta, procure ajuda, procure um médico, procure um terapeuta, entendeu? Faça um treinamento. Tem muitas pessoas. Hoje eu já não atendo tanto como terapeuta, porque eu já não me anuncio mais como terapeuta. Então eu só atendo quando vem alguma pessoa indicada, realmente. Mas eu vi muito. Eu já atendi muitas pessoas que elas estavam num estado em que vinham buscar ajuda, mas eu falava: olha, primeiro você precisa procurar um psiquiatra para ele fazer esse diagnóstico. De repente, ele, se for o caso, ele vai te dar um medicamento, e aí depois, com você mais estabilizado, mais tranquilo, a gente pode começar, né, um tratamento terapêutico, que eu fazia na época. Porque, né, não adianta, às vezes a pessoa precisa, então você precisa realmente, muitas vezes, da orientação de um profissional de saúde, principalmente um médico, se for o caso, um psiquiatra, para te orientar nessas questões. Então, não deixe isso chegar a um ponto em que você não tem mais o controle, tá bom? Se for o caso, sempre procure ajuda. Gente, fez sentido para vocês o que eu passei até agora? Dá um joinha aí para mim, eu coloco aqui no chat sim, tá? Para eu saber que a gente está indo bem, para ir para a parte final aqui da nossa masterclass. Sim, beleza? Sim, tranquilo? Legal, bacana. Então, mais uma coisa, daqui a pouquinho eu já vou passar para vocês o QR Code para o certificado e eu vou falar para vocês rapidamente só um presente que eu tenho aqui para vocês, tá? Também. É um presente, mas só aceita quem quiser, você não é obrigado a aceitar, mas mesmo sendo um presente. E aí depois, se no final alguém tiver, poxa, alguma dúvida, quiser ter alguma pergunta sobre qualquer coisa que a gente conversou aqui, eu vou dar um tempo também para vocês fazerem perguntas, tanto aqui pelo chat, quanto se quiser falar comigo aqui também, pode falar, tá bom? Então, para a gente ir então aqui para a nossa parte final, para deixar claro aqui para vocês, é o seguinte, gente, olha, o problema a gente já viu que existe, né? Existe o problema e existe a solução ou as soluções também. Agora, você pode ser uma pessoa, como eu vejo muitas por aí, muitas, que simplesmente preferem fechar os olhos para o problema, ou você pode ser uma pessoa que pensa assim, cara, o problema existe e eu posso resolver esse problema. Existem várias maneiras de eu começar a resolver esse problema. Geralmente, quando a gente fala em estresse, existem 2 coisas que você pode fazer: foco no problema ou foco nas emoções. Na verdade, o foco no problema, eu gosto mais de chamar de foco na solução. E seria o quê? Lá no meu trabalho tem uma burocracia enorme. Ok, tem uma burocracia enorme. Foco na solução. Agora eu pergunto, tem como você solucionar essa questão? A gente viu que a maior parte das vezes não. Algumas coisas você pode solucionar. A interação com os teus colegas, o trabalho em equipe, você pode solucionar. Agora, burocracia, remuneração ruim, problemas de benefícios, questões políticas, você não pode solucionar. Então, resta você ter foco nas suas emoções, você saber gerenciar as suas emoções. Tá? E aí, o que eu queria falar para vocês
tá, do presente que eu tenho para vocês é a Cameli Academy. Emerson, o que é a Cameli Academy? Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente e daí eu vou falar do presente, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês e vou falar, então, qual que é o meu presente para vocês. Então, a Cameli Academy é uma espécie de uma comunidade que eu criei. Tá? Eu já tinha criado ela fazia um tempo, mas eu estava com vários outros projetos e eu falei, não, eu vou realmente colocar ela para funcionar esse ano, porque eu vejo que as pessoas precisam muito dessa orientação. Tá? Muitas pessoas às vezes têm, poxa, mas eu vou começar a fazer terapia, ou vou no psiquiatra, mas isso também é muito caro, e etc. Então, às vezes, só com uma orientação diferente já ajuda muito. Então, o objetivo da Cameli Academy é ajudar você a ter mais autoconhecimento, a saber o que fazer, a aprender técnicas para que você aprenda a criar essa blindagem neuroemocional. Tá? E eu chamo essas pessoas de expoentes, pessoas que se destacam da maioria, que são vocês que estão aqui até agora. Aqui eu falo, aqui no site que mostrando para vocês, eu falo por que é importante você desenvolver as soft skills, que é essas habilidades como inteligência emocional, liderança, resiliência, comunicações. O que você tem na Cameli Academy? Então, uma vez por mês, a gente tem um encontro ao vivo como esse, tá? Um encontro onde eu trago, é diferente da Masterclass, eu trago um assunto só, mais focado, e aí eu aprofundo nesse assunto e abro para vocês perguntarem, esclarecerem como é que a gente pode aplicar isso, quais os problemas, quais não são. Então, questão, é diferente de uma palestra como essa. É muito mais algo que a gente vai ter trocas. Tem também uma aula gravada, pelo menos, né? A gente está tendo mais, mas pelo menos uma aula nova gravada toda semana. E também as pessoas que fazem parte da Cameli Academy podem participar de cursos, formações, imersões que eu ministro por um valor muito abaixo de que a gente coloca aí no mercado, tá? Aqui a gente fala um pouquinho das situações do Brasil, né? Que a gente já falou, trabalho em equipe, os casos de ansiedade. Aqui alguns tipos de aula que a gente tem e vai ter sobre felicidade, falando sobre trabalho, motivação, saúde física, saúde mental, liderança, soft skills e empreendedorismo. Uma das coisas que eu vejo que mais preocupa os servidores públicos, duas coisas que eles gostariam de ter: uma remuneração melhor e uma aposentadoria mais tranquila. Eu confesso que um dos fatores que me fez deixar o serviço público foi por causa da remuneração melhor e ter uma aposentadoria melhor também. Eu sabia que só com aquele dinheiro lá do serviço público eu não ia ter a aposentadoria que eu quero. Então, nesse processo, eu fui desenvolvendo várias outras habilidades. Hoje eu tenho várias fontes de renda para ter uma remuneração melhor do que eu tinha antes e também ter uma aposentadoria melhor. Então, por isso que eu falo sobre empreendedorismo aqui também. Emerson, quanto é que custa para participar da Cameli Academy? Então, a gente tem dois planos. Tá? O plano mensal, a pessoa paga todo mês, ele custa R$ 34,90 por mês. E o plano anual, a pessoa paga um valor de 199, ela pode parcelar entre 12 vezes no cartão e aí vai ficar uma parcela de R$ 20 por mês. Tá? Então, esses dois planos, um plano mensal e um plano anual, que daí fica R$ 20,46 por mês. Qual que é o presente para vocês? Eu vou passar o link aqui do Cameli Academy e você pode se inscrever e você vai ter 30 dias para acessar sem pagar nada. Então, eu estou te dando uma mensalidade aqui do Cameli Academy para você, ou se for no plano anual também, né? Você vai poder testar por 30 dias e depois só que você. Aí, 30 dias, gostei, eu faço o plano anual. Ou, 30 dias, gostei, então eu vou fazer o plano mensal. Então, é para você olhar, ver se aquilo faz sentido para você. A gente, nesse primeiro mês, você vai ver lá que já tem um curso, tem alguns cursos que eu coloco de bônus também, tanto eu ou alguém da minha equipe faz. Tem os vídeos que eu gravo. Tem várias aulas que eu já ministrei, vários treinamentos que eu já ministrei também online, que eu edito e coloco lá também. Tá? E estou preparando agora nessa semana, então nas próximas semanas vai ter algumas aulas específicas de gestão do sono, para você melhorar o teu sono, para você melhorar a sua alimentação,
e também algumas informações sobre atividades físicas. Emerson, você vai passar receita? Não, eu não sou nutricionista. Você vai passar exercícios físicos? Não, eu não sou educador físico também. Mas eu vou te passar conhecimento que vai ajudar você a escolher a sua atividade física, que vai ajudar você a escolher a sua alimentação e procurar, se for o caso, um nutricionista para ele te indicar qual seria a melhor dieta para você. Então, nesse aspecto, né, sobre esse conteúdo, isso que eu vou passar. Mas a gente vai falar muito, que é basicamente a minha área, muito sobre inteligência emocional, sobre a blindagem neuroemocional, sobre qualidade de vida. Então, aqueles 6 pilares da blindagem neuroemocional e mais essas outras áreas aqui, a gente tem no Cameli Academy, tá bom? Então, o meu presente para você é esse. Eu vou colocar o link aqui no chat, depois eu vou colocar no grupo também. Então, é só você dar uma olhada, você pode se inscrever, não custa nada agora para você, tá? Se você gostar e quiser ficar depois, se você achar que vale a pena esse investimento, sei lá, plano anual, por exemplo, ali, se você parcelar no seu cartão, R$ 20,46. Eu não sei quanto que é uma pizza aí, aí onde você mora. Tá? Uma pizza aqui onde eu moro é pelo menos R$ 60 da pizza mais em conta, né? No que a gente tem aqui na esquina da promoção, R$ 60, então é menos, né, de uma pizza. E se for o plano mensal, também ali, metade de uma pizza para você ter um conhecimento bem mais profundo do que esse que eu posso trazer aqui. Lá, geralmente, quando eu vou falar de um assunto, eu faço muitas vezes 2, 3 ou 4 aulas, e que a gente começa com o básico e depois vai se aprofundando e depois passa as técnicas para vocês, tá bom, pessoal? Então, esse é o meu presente para vocês. Espero que vocês gostem, e se gostarem, depois vem com a gente fazer parte do Cameli Academy. Pessoal, bom, eu espero que realmente tenha sido proveitoso o nosso encontro hoje. Eu espero que você consiga colocar em prática tudo que eu passei, ou pelo menos uma parte do que eu passei. No começo eu sei que não é muito fácil, mas se você colocar em prática, se você começar a praticar todos os dias, se você começar a adquirir o conhecimento, tá, mais profundo, você vai ver que é algo transformador. Eu transformei a minha vida por causa de alguns poucos conhecimentos que eu comecei a adquirir lá atrás e comecei a me aprofundar. E exatamente eu estou aqui hoje por causa disso, porque eu vi que isso é tão poderoso que não poderia ficar só para mim. Tinha que compartilhar isso com outras pessoas. Eu já era professor, mas de disciplinas mais técnicas, e eu achei que eu poderia ajudar mais pessoas trazendo essas outras questões. Tá? Olha, a Cristina colocou, gostaria de agradecer, muito obrigada pela oportunidade de participar do curso e aprender. Vou praticar, vou tentar transformar minha vida também. Legal, Cristina. E a Cláudia, gratidão pelos ensinamentos, uma boa noite. Pessoal, muito boa noite para vocês. Tá? Espero revê-los em uma outra oportunidade e até mais. Tchau, tchau. Felicidade para todos. Tchau, tchau.